A gente comentou, então, tem essas rodadas diferentes, elas têm funcionamentos diferentes, têm Sim. públicos diferentes. Isso muda a mensuração de valor? Então, eu sou amigo de um startupeiro, ali, um empreendedor, comprei a primeira rodada, eu estou tomando mais risco do que quem compra na segunda e assim por diante. Tem essa diferença na hora de precificar a ação de uma startup ou não? Não importa a hora que você entrou, tomou mais risco, tomou menos risco, o problema é seu. Você comprou, as garantias são as mesmas para todo mundo. Como funciona isso, Renato? Legal, são dois... acho que há duas tensões, aí, dois elementos que se contrapõem, né? Uma questão é essa quando uma startup ela não começa valendo, um unicórnio não nasce valendo 1 bilhão, né? Uma empresa de 100 milhões de reais, ela não nasce valendo 100 milhões, ela começa valendo nada, começa valendo zero. Então, vai aos poucos. Então, quem entra no começo, então, o seu amigo que colocou 100 mil reais, ele está olhando uma empresa que naquele momento vale 1 milhão. Quem entrar mais adiante vai estar investindo dinheiro numa empresa que vale 10 milhões. Então, aquele real, no segundo momento, compra 10 vezes menos. O cara que entrou antes, se você entra quando a empresa vale 1 milhão, o teu dinheiro compra 10 vezes mais do que quem for entrar quando ela valer 10 milhões, tá? Mas tem uma explicação. No começo tem um risco gigantesco, pode não acontecer nada. Então, por esse lado, quanto antes você entra, mais você está exposto ao risco e mais você é remunerado. Então, existe um equilíbrio natural aí. Agora, na direção oposta, né, com um funcionamento diferente, o investidor, quando entra numa determinada rodada, ele, vamos lá, eu vou colocar 10 milhões numa empresa achando que ela vale 90, então o valor da empresa somado com o meu investimento são 100 milhões. Bacana, eu coloquei 10 milhões. Eu estou apostando que essa empresa dali a um tempo vai ser vendida por 200, 300 milhões. E aqueles meus 10 passam a valer, eu vou ter de volta, se a empresa for vendida, 20 ou 30, se ela estiver valendo 200 ou 300. Agora, se a empresa for avaliada, se ela for vendida, a 80, os 10% desse investidor, vamos supor, se fosse eu investidor, eu não vou querer sair com 8. Eu vou falar, cara, tem 80 na mesa. Eu coloquei 10 faz pouco tempo, eu não quero ir embora com 8. Eu quero ir embora, pelo menos, com os 10 que eu coloquei. Então, essa é uma cláusula básica que é a preferência de liquidação. Inclusive, ele pode dizer, eu quero o que eu coloquei mais 20%. Então, se ele colocou 10, ele vai querer, não. Se tem 80 na mesa, eu quero 12 milhões. Vamos supor que ele pegou 100 multiplicador. Olha, eu coloquei 10 milhões, eu vou ficar com 10% da venda ou 10 milhões. O que for maior, porque se a venda for abaixo daquele valuation que eu entrei, aquilo lá vai ser menor. Vamos supor que a venda, então, foi a 80 e esse cara ficou com 10. Ora, 10 milhões em 80 não é só os 10%, ele está saindo com mais do que 10% do resultado dessa venda. Se esse cara está saindo com alguma coisa a mais, alguém está saindo com alguma coisa a menos, alguém tem que pagar. Então, alguém que ia ter direito a 10 vai ficar com 8. Se ele tinha direito a 10%, ficou com 12%, porque de 80 ele ficou com 10 milhões, não com 8, alguém que teria que tirar algum outro valor vai tirar menor do que o esperado. Então, ele sai com uma posição maior do que o cap table dele, ele sai com uma posição maior do que a posição que ele tinha em tese. Então, alguém está saindo com uma posição a menor. Então, existe... E essas cláusulas de proteção, elas funcionam em camadas. Esse cara que colocou 10 milhões, olha, eu tenho 10%, mas os primeiros 10 milhões são meus. O cara que entrou antes e colocou 5 milhões, ele disse, olha, 10% é meu, mas os primeiros 5 milhões, depois dos 10 do outro cara, são meus. O outro que entrou lá atrás com 2 milhões e meio, olha, eu tenho meus 10%, ou no mínimo 2,5% do que sobrar. Depois do cara que tirou 10, depois do cara que tirou 5, aí ele vai tirar os 2,5% dele. Então, isso vai, essa transferência de valor vai se propagando entre as classes, né? Então, por esse lado, o ordinário lá, ele tem uma ação, ele tem um papel que na prática vale menos. Então, o valor é transferido do papel dele para os outros, tá? Então, quem mais absorve o valor é a última rodada. Na prática, você está... a cada rodada, você impõe um risquinho a mais para quem estava na rodada anterior por essas cláusulas, né? Sim, sim. Por mais improvável que seja dar tudo errado, a chance de dar tudo errado não é zero.
E se a chance der tudo errado, tem um cara que se o navio afundar, tem um cara que vai de helicóptero, um cara que vai de bota, tem um cara que sai nadando. Então, o ticket do passeio do barco, para quem tem um helicóptero para poder ir embora, ele vale um pouquinho. Não, mas o bilhete é igual, custa $2.000 para todo mundo. Tá bom, na comida, na bebida, na música é igual para todo mundo. Mas caso haja um naufrágio, tem um cara que vai embora de helicóptero, tem o que vai de bota, tem o que vai a nado. Então, não são fungíveis. Em caso de naufrágio, eu vou de helicóptero, em caso de naufrágio, eu vou nadando. Você troca o seu ingresso? Não troca. Mas não adianta a mesma comida, o mesmo show, dá. Mas é que se afundar, nós temos direitos diferentes. Então, não existe essa troca.